Olá pessoal, aqui que fala é Mauro Meirelles da Circula e hoje é dia 25 de abril e eu vou falar da Revolução dos Cravos, que aconteceu dia 25 de abril de 1974 em Portugal, dando fim ao regime de Antônio Salazar. Na prática, o nome Revolução dos Cravos vem do fato que depois da queda da ditadura, né, o povo saiu às ruas com cravos nas mãos, né, que é a flor nacional de Portugal, dando-as aos soldados rebeldes que assumiram a revolução, né, como forma de agradecimento. Então, no vídeo de hoje, vamos retomar um pouquinho a história dessa revolução, né, e vou falar também desse livro aqui, né, Guarda um Cravo para Mim, né, publicado pela editora Alameda, do Rodrigo Pessonha, né. Um livro interessantíssimo, né, sobre o olhar dos brasileiros exilados em Portugal. E como a gente já falou num outro vídeo aqui no canal, referente ao Dia do Livro, né, os livros servem para guardar o legado de uma geração, o pensamento de determinadas pessoas e as coisas que elas fizeram, que elas viram, como é que elas perceberam determinadas coisas ao longo da história humana. Mas, para além disso, também os livros são lugares de memória. São lugares que servem para preservar a nossa memória e fazer com que a gente aprenda com aquilo que já passou, de modo a que não cometamos os mesmos erros do passado ou usamos exemplos do passado para pensar o tempo presente e em relação ao tempo futuro, aprendendo com aquilo que foi feito e promovendo determinadas mudanças que se fazem necessárias em nossa sociedade, né? Então, no vídeo de hoje, a gente vai se ocupar do dia 25 de abril de 1974. Aos 25 minutos do dia 25 de abril de 1974, a rádio Emissora Associada de Lisboa começa a tocar a música Grandola Vila Morena, de José Alonso. Iniciava aí a Revolução dos Cravos, ou chamada Revolução de 25 de Abril em Portugal. Uma revolução que iria depor o regime ditatorial instaurado no país desde 1933. Grandola Vila Morena, terra de fraternidade, povo é o que mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Esses são os primeiros versos da música composta por José Afonso, artista português, o qual compôs a mesma em homenagem à cidade musical Fraternidade Operária Grandolense, que estava proibida no país desde 1926 pelo regime ditatorial de Antônio Salazar. Essa música, que estava proibida há mais de 50 anos, quase, era o segundo sinal dos rebelados, para que eles, a partir daquele momento, ou seja, à meia-noite e 25 do dia 25 de abril de 1974, ocupassem os pontos estratégicos da cidade e do país. Movimento esse que levaria ao final de quase 50 anos de ditadura que assolaram o país. A ditadura de Antônio Salazar. Como nós já falamos antes, os livros e as músicas têm uma memória, têm um legado, né? E essa música não se calou no tempo, apesar de ser uma música de 1900 porque estava proibida no país desde 1926, foi tocada em 1974 como o início da Revolução, e em 2012 ela volta a ressurgir entre os manifestantes que eram contra o regime de austeridade imposto pelo governo português pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, né, sendo entoada pelos manifestantes durante suas manifestações na cidade, durante suas caminhadas, etc. e tal, sendo novamente um hino que lembra que é preciso mudar e que o povo tem que ir para as ruas. Se não bastasse isso, meses depois, durante uma sessão na Assembleia, no momento em que o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho
vai fazer sua intervenção. Novamente ele é calado com essa música sendo entoada pelos manifestantes dentro da Assembleia. Para quem não sabe, também hoje, no dia 25 de abril, é o dia que é feita a entrega do Prêmio Camões. E hoje, no dia 25 de abril de 2020, o Chico Buarque, né, estaria recebendo o Prêmio Camões. Mas teremos uma outra grande oportunidade hoje, que é assistir o Chico na janela do seu apartamento cantando a música Grandola Vila Morena, de José Alonso, e em homenagem à Revolução dos Cravos, à necessidade de mudança social, e ele também está colocando cravos em sua janela para relembrar esse momento. O Chico, além de ser um mega, ultra compositor e escritor, tem toda uma trajetória muito forte chegada no Brasil, né? Como a gente vai falar no final do vídeo aí, também eu acho que seria uma das fortes candidatos, né, a ser a trilha sonora da mudança social no Brasil, né? Ademais, e já indo rumo ao encerramento desse vídeo, né, sobre o tema, sugiro a leitura de um livro fascinante, escrito por Rodrigo Pessoa, intitulado Guarda um Cravo para Mim, que conta a história dos exilados do regime ditatorial brasileiro, que estiveram em exílio em Portugal de 74 a 82. Então vai trazer um pouco da visão dos brasileiros que estavam sob o regime ditatorial no Brasil, num regime pós-ditatorial em Portugal, mas de cunho socialista, como foi aquele que se instaurou depois da Revolução dos Cravos. Está na hora de pensarmos, né, e os portugueses estão alguns anos-luz da frente, né, se não é o momento de começarmos a entoarmos algumas canções, né, que marcam o nosso passado, com vista a que repensemos o nosso futuro e aquilo que queremos daqui para adiante. Também, agora já encerrando mesmo, né, que eu questionei, será que não está na hora de ouvirmos mais músicas, né? Se a gente parou, de certa forma, de ouvir música, paramos, de certa forma, de ler um pouco da nossa história, então na hora de ler um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais de música, entender o que elas quiseram dizer naquele momento que foram produzidos, qual a mensagem dos seus autores, compositores, assim como autores de livros, né? E perguntar para vocês que música você sugeriria como trilha sonora da mudança social no Brasil, né? Deixem nos comentários aí, quem sabe a gente faz um vídeo só contando a história dessa música no futuro aí.